Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos está ouvindo, né? Olá, sejam todos bem-vindos ao novo quadro do PetEtube, que é o nosso Fala Pet, nosso primeiro podcast, certo? Eu sou o petiano Natanael, sou do curso de Engenharia Elétrica na UFC. Eu estou no sétimo semestre atualmente e para a gente conhecer um pouquinho melhor sobre esse novo projeto, a Lívia Belo vai explicar um pouquinho como é que funciona o nosso primeiro quadro. Pessoal, meu nome é Lívia, sou do curso de Engenharia Elétrica da UFC também. Estou no primeiro semestre e para começar falando do podcast, o principal objetivo dele é trazer temas diversos que a gente pode trazer e falar de uma forma mais descontraída, né, por meio da conversa. E durante cada episódio nós vamos ter a participação de algumas pessoas, às vezes profissionais, pessoas de outros cursos, até mesmo outros petianos também. Esse quadro ele vai ter a periodicidade de uns 15 dias. Em breve a gente pretende lançar também em outras plataformas, como o Spotify, né? E além disso, nós também estamos aceitando sugestões de temas. Então, quem tiver alguma sugestão pode colocar aí nos comentários. Para começar o assunto do nosso primeiro episódio, certo? A gente pensou bastante sobre, e um dos temas que foi mais, digamos assim, aclamados, né, pelo público é a questão de intercâmbio, de viagem para fora, né, que é o sonho de muita gente aí. Então hoje a gente vai falar bastante sobre intercâmbio, né, e a gente trouxe dois convidados especiais, mais que especiais, né, para ajudar a gente nessa conversa. Começando aí pelo Marcos Bressan. Se você puder aí se apresentar um pouquinho, Bressan, só para a gente ouvir sua voz já. Opa, bom dia pessoal. Eu sou Marcos Bressan, eu sou recém-formado em Engenharia Elétrica pelo UFC e eu espero ajudar vocês aí com algumas dúvidas e contribuir para esse podcast. E o segundo convidado é o Ricardo Albuquerque. Ricardo, se puder falar um pouquinho também. Oi pessoal, eu sou o Ricardo, eu estou no quinto semestre da Engenharia Civil e eu espero poder contribuir aí também no podcast. Pronto. A gente, na dinâmica do podcast, vai basicamente funcionar em uma conversa mesmo. Né? Eu e a Lívia, a gente vai fazer perguntas, né? Levantar temas, assim, digamos, sobre o assunto. E os nossos convidados vão conversar, vão trazer a experiência deles para a gente, né? Para a gente tentar ter esse bate-papo aí enriquecedor, certo? Aí a Lívia vai começar aí com a nossa primeira perguntinha para a gente abrir essa conversa. Então, para a gente começar, né, eu tenho uma pergunta para os dois. Como foi a ideia? Como foi que começou a ideia e o sonho de fazer intercâmbio? Vocês já tinham pesquisado durante o ensino médio, ali o colégio, ou foi mais uma coisa dentro da universidade mesmo que surgiu? Bom, para mim, até começar a faculdade de Engenharia Elétrica, a possibilidade nem passava pela minha cabeça, porque primeiro, como eu vim de uma escola de Maracanã, esse assunto de viajar para aprender mais lá fora não era lá um assunto discutido lá dentro. Eu lembro que do fato só de você passar para a faculdade já era uma grande coisa, né? Aí dentro da universidade, durante palestras de primeiro ano, do PET, inclusive, que eu fiquei sabendo da possibilidade, né, de viagem dentro do curso, e também oportunidades, inclusive, para ganhar bolsa. Nesse caso, eu já fui me informando sobre as opções que tinha, por exemplo, para ganhar maior relevância, vamos dizer assim, maior influência acadêmica, né, para participar do PET, mas saber sobre os laboratórios. Então, fui atrás das oportunidades que tinha justamente para crescer, né, academicamente falando. E assim que apareceu a oportunidade, eu já sabia que ela estava lá, né, que eu já tinha me informado com as palestras do curso e já me inscrevi e deu tudo certo. Mas até lá eu não tinha nenhuma ideia, não. Fui saber dentro da universidade. A minha situação foi parecida com a dele. Na verdade, eu não sou de Fortaleza, eu sou do Piauí. E quando eu decidi estudar na UFC de Fortaleza, uma das coisas que chamou minha atenção foi a internacionalização, mas eu não conhecia os projetos e as parcerias que existiam na universidade. Eu acabei conhecendo os programas de parceria com a França mesmo. Assim que eu entrei, né, eu vi um calouro falando lá meio aleatório num grupo de bicho. Tem muita conversa em grupo de bicho. E eu peguei essa daí e resolvi conversar com ele. Ele me falou um pouco sobre as exigências, eu pesquisei sobre os editais. Aí no começo é meio assustador, né? Você vê aquele monte de exigência, mas foi um negócio que
me inspirou e eu comecei a pesquisar mais sobre as universidades e esse meu interesse foi crescendo. Então, foi meio que uma construção, um sonho. Eu não tinha ele formado ainda desde o início. Muito legal. Só para contextualizar um pouquinho, pessoal, né? Para quem não conhece os nossos convidados, certo? O Bressan, ele já fez o intercâmbio dele na França, né? Já passou lá os seus 2 anos lá. Onde foi mesmo, Bressan? Eu passei 2 anos e meio lá em Ile-de-France, na Centrale Spelec, que é a École Centrale Spelec. A Supelec. E o Ricardo, ele ainda vai para o intercâmbio, né? O tão sonhado intercâmbio dele. Onde é que vai ser, Ricardo? Isso, vai ser lá na École Centrale de Nantes. De Nantes, né? Então são pessoas aí que vocês sabem que um já vivenciou e o outro vai vivenciar, né? Então a gente tem diversas experiências aí que vão ser super úteis para vocês, certo? A minha segunda pergunta vai mais focada para o Bressan, né, que já teve essa experiência, essa vivência, digamos assim. Eu queria saber qual foi para ele a maior dificuldade mesmo, quais foram, né, o top 3, digamos, de maiores dificuldades, desde começar a se preparar aqui, né, de começar a se preparar para ir, e até retornar mesmo da viagem, né? O que é que foi mais difícil? Foi conversa com a família, se foi conseguir voltar, né? Porque tem esse negócio, né? Você tá lá e não quero voltar. Tem isso também. Primeiro de tudo, eu acho que a primeira dificuldade que aparece, né, é justamente lidar com a família, né? E claro que seus pais se preocupam, como é que você vai viver sozinho lá, né? Até então eu morava com meus pais, então primeiro eu nunca tinha morado só. Você partir para morar só em um país que você não nasceu falando aquela língua, com pessoas que você não conhece, né, e tendo que se virar, realmente a família se preocupou bastante. Eu tentava ficar tranquilo, eu acreditava que eu tinha algum nível de língua para poder começar, mas acho que o segundo, que inclusive é mais uma chatice, né, que claro, sempre tem uma burocracia, papelada, aquele monte de coisa, como o Ricardo acabou de falar. Uma semana eles pedem uma coisa e para outra semana tu já tem que mandar todos os mesmos documentos, mais uns 3 documentos diferentes, medo de dar algo errado, às vezes vontade de desistir de mexer com aquele monte de papel. Então, isso, embora pareça uma coisa besta, é muito chato, né? Porque você sempre fica, eu não diria nem ansioso, mas você fica preocupado para ver se você fez tudo certo, né? Lidar com as deadlines. Então, acho que seria um segundo ponto, assim. E a terceira, eu diria que as maiores dificuldades foi quando eu cheguei na França. Eu não diria nem que a língua era uma dificuldade, a dificuldade era mais de entrosamento com as outras pessoas, né? Primeiro porque o pessoal vive uma outra cultura, segundo que também a língua que você fala, a língua que você aprende junto ao curso, por exemplo, algum curso de francês, não necessariamente é aquela língua falada, né? Então, às vezes você sabe muito bem lidar com certas situações, por exemplo, você consegue de ajuda no aeroporto, ou essas situações assim que você tem mais necessidade de alguma informação, mas quando você tem que, por exemplo, chegar em alguém e falar sobre qualquer coisa, por exemplo, um small talk, então já muda, né? Porque primeiro, os caras falam muito mais rápido, às vezes você não está acostumado, você não sabe o que eles vão pensar de você, até porque também os franceses são um pouco fechados nesse caso, né? E a gente está sempre acostumado com brasileiros que são sempre... Você nem conhece alguém, já tá abraçando, já tá conversando, já é melhor amigo do primeiro dia. Então, os franceses, isso é um pouco diferente. Eu entendo também, né? Mas, por exemplo, durante os 3 primeiros meses, eu senti aquela dificuldade de me engajar, por exemplo, em conversas e tal. Mas eu acho que o que resolveu bastante isso foi, inclusive até uma dica aí pro Ricardo. Geralmente, essas universidades francesas, elas têm várias associações de alunos, né? Os alunos moram perto da universidade, inclusive dentro da universidade. Eles têm mais tempo de encontrar, de formar associações, por exemplo, clube de xadrez, clube de dança, clube de qualquer coisa que vocês queiram. Então a ideia é que tentar se engajar nesses clubes, nessas associações o mais cedo que puder, porque mesmo que você não fale francês, você vai encontrar outras pessoas lá que também falam mal e você vai sentir bem conversando com esses caras que falam mal francês, né? Às vezes não necessariamente brasileiros, mas vai encontrar com espanhóis, com chineses que talvez não tenham essa facilidade com a língua e talvez, bem provável, nos primeiros meses vocês vão estar conversando em inglês, mas depois vocês vão conseguir se entrosar, né? Depois que vocês fizerem parte das associações, vocês podem, por exemplo, ter mais contato com os franceses e assim vocês aprendem a linguagem do dia a dia. Mas eu acho que é isso aí, esse é o meu top 3, acredito eu. Muito legal, muito interessante. Agora, pra gente ir direcionando aqui
também a pergunta para o Ricardo, né, que ele está se preparando aí para o intercâmbio, é saber qual é o maior receio aí desse período do intercâmbio. E eu queria saber se você já fez alguma viagem para fora antes, quais são aí os maiores medos aí desse período. Sobre viagem para o exterior, eu não fiz nenhum ainda. Na verdade, eu moro sozinho, mais ou menos, vamos dizer assim, né? Na verdade, não sozinho, porque eu já dividi quarto com outro estudante da UFC, com meu irmão, mas longe da minha família mesmo já mais ou menos uns 2 anos. E talvez isso facilite um pouco ficar distante, né, lá no exterior. Mas mesmo assim é uma escala bem maior. Eu vou estar do outro lado do mundo, assim, por assim dizer, né? E isso deixa as coisas um pouco melancólicas, né? Quando eu penso em viajar, eu fico muito feliz, poxa, eu consegui realmente realizar o sonho. Mas vem esse receio de, eu vou estar longe dos meus amigos, da minha família, estar longe de todo mundo que eu conheço, né? E isso é uma preocupação que fica bem maior quando a gente pensa nessa questão do engajamento. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer amigo lá com o pessoal falando outro idioma, vivendo outra realidade, que nem o Bressan acabou de falar. E isso me preocupa muito, justamente essa questão de será que eu vou conseguir realmente me inteirar lá? E a gente vê que a universidade lá, né, as écoles, eles têm essa certa preocupação em relação a isso, porque eles já pensam em colocar você compartilhando o quarto com outro francês e com outro estrangeiro, e isso pelo menos me acalma um pouco, saber que eu vou ter amigos de quarto para interagir antes de estar lá fora tentando fazer isso, entendeu? Mas mesmo assim, o meu maior receio com certeza é ficar longe de quem eu conheço e de quem eu já tenho um laço criado. Para mim isso é bem assustador. Eu entendo, eu entendo. Falando um pouquinho só sobre a École Centrale de Marseille, né? Eles têm uma semana, não sei como é que funciona nas outras écoles, mas eles têm uma semana de adaptação, né, para os estrangeiros. Eles fazem uma semanazinha antes do início das aulas mesmo. Eles fazem tipo uns encontros, uns eventos para entrosar a galera, né? Eu acho que isso é muito importante mesmo, como o Ricardo falou aí, né? Inclusive, na Central Spelec também teve esse encontro. Eu faltei, porque quando eu quis pegar o avião, já era bastante tarde, né? É justamente para ficar mais barato, tá? Sim, sim. É até bom. E não cheguei a participar dessa semana de integração, mas assim, mesmo que tenha a semana de integração, inclusive na Spelec, eles até viajaram para uma serra, uma coisa assim. Inclusive, eu ouvi falar que era até legal. Eu gostaria de ter participado. Mas aí, aquele período inicial, realmente, de você tentar entrosar com alguém é que é o problema, né? Os 3 primeiros meses, vamos dizer assim, para você sentir a vontade com a língua, até você, por exemplo, pegar as regras de francês que você só aprende na prática mesmo, né? E sentir a vontade de conversar com alguém é só junto mesmo. Mas é isso aí. Mas aproveitem a ideia de quem está tentando agora esse intercâmbio e está ouvindo esse podcast aí, é justamente tentar se entrosar o máximo possível, não ligar realmente para o que a galera vai pensar de você, até porque você não é o único lá, né? É isso, pessoal. Vamos pegando as experiências aí, ouvindo as vozes das experiências, né? Da experiência aí. Já vou aproveitar o que o Bressan tá falando aí, que isso é um negócio que me preocupa muito. Eu acho que é um dos maiores medos da galera que vai viajar, né? A gente tá acostumado a só falar na nossa língua, aí chegar lá, Pois encontrar muita gente nova, né? Falando numa língua meio que nova pra gente, né? Exatamente. Só para complementar aí, até porque não é só uma pessoa falando uma língua nova, né? São pessoas falando só essa língua nova. Então, claro que você pode lidar um pouco com o inglês, mas ainda é outra língua nova, né? E não ajuda muito se você realmente tá querendo se sentir mais em casa, né? Claro que, por exemplo, sempre vai ter muito brasileiro por lá, sempre vai ter brasileiro querendo fazer festa, fazer churrasco, então tem essas coisas também. Inclusive, sobre uma coisa agora que o Ricardo falou, no primeiro ano eu de fato morei com um francês, eu dividi quarto com ele. Claro que a gente não chegou a ficar tão amigo, né, porque franceses, sabe, são bem fechados, né, mas de fato você pode tentar fazer amizade com ele, aprender alguma coisa. Eu passei por várias ocasiões engraçadas com ele, né? Que às vezes eu entendia uma coisa, na verdade ele tinha dito outra, e às vezes eu falava uma coisa, mas significava outra coisa, então ele não entendia. Mas é isso aí. O segredo é realmente não deixar abalar por isso e levar qualquer erro que tiver como uma experiência. Depois tudo acaba se tornando aprendizado mesmo, né? Agora minha pergunta vai para o Ricardo. Né, a gente tem muita noção, creio que grande parte dos nossos ouvintes é do curso de engenharia elétrica, e a gente tem muita noção assim, de como é que funciona a engenharia elétrica aqui no exterior, a gente chega a comparar bastante. Só que a gente queria ouvir um pouquinho da voz de fora, né, de outro curso também,
né? Eu queria saber um pouco do Ricardo, falando do curso dele. O que é que ele acha, né? Como é que para ele é o curso dele no exterior, se realmente tem essa diferença tão grande Brasil e exterior, né? Brasil, França, mais especificamente falando. Como é que é o curso de engenharia elétrica, né, sua área, comparado com no Brasil e no exterior? Assim, o diferencial, né, pelo que eu pesquisei, sobre as universidades lá de fora, é justamente a adoção de novas tecnologias, porque lá as empresas elas já têm essas tecnologias mais engajadas no dia a dia delas, inclusive mais disseminado. Isso é um negócio que se reflete no meio acadêmico, porque é meio com a exigência do mercado, né? E isso a gente pode observar, né, esse engajamento com as novas tecnologias, pela existência lá na Europa, por exemplo, da colaboração entre os países. Eles já têm grupos entre eles para desenvolver legislação relacionada a essas novas tecnologias, inclusive acelerar o uso da metodologia BIM, né? Que aqui no Brasil ainda está engatinhando, mudando um pouco da Europa. Nos Estados Unidos, que acredito que foi lá que surgiu, já é bem superior aqui. Então, para mim, né, a principal diferença é justamente esse engajamento com a tecnologia. E falando um pouco sobre como isso se reflete no ensino lá, eu tive a oportunidade de ver, né, o currículo deles, o currículo acadêmico, a ementa das disciplinas, e muda justamente essas pequenas pontualidades, que eles realmente estão focados em aprender, por exemplo, algumas ferramentas que aqui a gente ainda não tem esse foco tão grande, é algo mais, como é que eu posso dizer, mais antigo, mais arcaico. Lá já é bem mais disseminado nos dois meios, acadêmico e profissional. E foi justamente isso que me interessou muito, né, ter essa experiência. Eu acredito que é importante, até inclusive para trazer de alguma forma para cá, né? Então, antes da gente ir para a próxima pergunta, deixa eu só perguntar para o Bressan também como é que foi esse choque aí? O que é que ele achou da diferença da engenharia elétrica aqui na França? Né? Cara, o nível dos franceses não tem como discutir, é bem superior ao nosso, né? E quando eu digo nível, eu não falo, por exemplo, quando eles estudam, eu falo o nível de base deles já é bem superior ao nosso, principalmente em matemática. Talvez até por isso, pelo menos antigamente, na minha época, o programa de duplo diploma exigia que você fizesse dois cursos opcionais, né, que seria o de álgebra aplicada e o de análise aplicada. Eu imaginei que seria, por exemplo, não diria um exagero, mas, por exemplo, seria uma coisa para deixar você mais tranquilo, mas, na verdade, esses cursos, eles mostram que você não vai saber de nada, basicamente, você não sabe de nada. Eu acredito que o que a gente aprende aqui em álgebra aplicada e análise aplicada, para eles seria equivalente a multiplicação de matrizes para a gente, entendeu? O nível que eles têm lá já é, inclusive, antes mesmo da universidade. Então é muito normal você estar se matando para tentar entender uma matéria para prova, sei lá, no dia seguinte, enquanto alguns dos franceses, claro que não todos, né? É sua exceção, mas em grande parte eles vão estar curtindo uma festa, sei lá, no pé da sua porta e vão tirar nota melhor que você. Isso é muito provável. E existe, em relação aos professores, tem, assim, muita diferença em relação à metodologia e tal? Eu diria que em relação aos professores, não, né? O que é interessante que eu notei lá foi... Eu sempre falo no contexto que eu estava, né? Eu não digo todas as escolas. Mas no contexto onde eu estava, eu diria que os professores são até um pouco carentes de alunos que vão lá perturbar e perguntar sobre a aula, entendeu? Inclusive, porque aqui, pelo menos na UFC, é muito comum você ter alguma dúvida, você marca que o professor vai na sala dele para poder perguntar alguma coisa. Enquanto lá, galera, não é normal você ter nem após a aula o pessoal tirando dúvida com o professor. Claro, exceto brasileiros, que eu sempre via bastante tirar dúvida, né? Em relação... tem uma outra diferença também, mas eu não diria que seria da didática dos professores, mas seria mais no jeito que eles passam as matérias do curso, né? Pelo menos na SPELEC era dividida em aulas teóricas, em aulas de TD, que seria basicamente para você resolver questões, aulas só para você resolver questão com o professor, né? Nessas aulas eles reduziam o número de alunos na sala, aí tinham mais professores, claro, né? Um número, sei lá, de 15 alunos, aí eles resolverem questão junto e tirarem dúvidas. Mas em relação à didática, eu diria que em geral era a mesma coisa, né? É claro que eles têm um nível muito maior, eles avançam muito mais rápido. Às vezes você vai sentir, por exemplo, no primeiro ano, eu tive aulas no primeiro ano em inglês, certo? Para também
porque os outros brasileiros também estavam lá, né? Eu não ia ficar sozinho tendo aula em francês. Mas no primeiro ano, para você lidar com o inglês dos franceses é terrível, entendeu? Inclusive, eu acho que eu devia ter pegado o primeiro ano em francês, porque eles têm um sotaque muito forte. Então, isso não é em relação à didática, né? Mas isso prejudica bastante a didática, porque você perde maior tempo da aula tentando entender o que ele está falando do que tentando entender o conteúdo da aula. Mas acho que se você pesquisar, por exemplo, nas apostilas do curso, isso pode ajudar um pouco. E o próprio conteúdo da aula que já é muito difícil, né? Não é? Tipo, você fala que tem dificuldade para entender o professor e tipo, não só o conteúdo, né? E o próprio conteúdo já é muito difícil. Exatamente. O conteúdo, ele já nem discute as bases, né? Ele parte direto para formalidade, depois ele parte para aplicação. Eu acho que antes da gente ir, a gente não encara isso como uma realidade ainda, só vai perceber lá, né? Porque um professor veio até conversar com a gente aqui, ele é brasileiro da aula lá, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele falou que realmente a diferença do nível de matemática é muito grande, que as disciplinas que a gente faz aqui, não, elas servem um pouco, mas não são nada perto do que eles já estudaram lá, até no prep, né, que eles fazem. O que a gente estuda aqui, por exemplo, primeiro ano de engenharia, a gente vai ver álgebra linear, né? Lá eles aprenderam, sei lá, estou aqui, certo? Exagerando aqui, mas eles aprenderam quando tinham uns 10 anos, entendeu? A cadeira toda, entendeu? Inclusive aquelas formalizações matemáticas, eles já têm isso de base, entendeu? Que a gente sabe somar aqui, eles já sabem provar teoremas. Então, é claro que eu sempre, quando alguém me pergunta, eu não dou ênfase nisso, né? Porque às vezes a pessoa se desespera mais. Mas, assim, não chega a ser uma coisa que realmente prejudica você, né? Claro que você não vai ter o mesmo nível que os caras de lá, mas você tem que levar a experiência do intercâmbio mais como experiência de fato do que será o curso, basicamente, entendeu? Como é que são as provas lá? Tenho muita curiosidade de saber se é realmente diferente, tudo. Bom, mais uma vez, eu estou falando pela minha core, certo? Então, as provas lá eram divididas, sempre tinha uma parte, quase sempre, né, dependendo da matéria também, mas a maior parte das provas, elas duravam 3 horas, mas essas 3 horas eram divididas em 2 partes, com intervalos de 15 minutos no meio delas. Na primeira parte era de 1 hora, era normalmente perguntas rápidas, por exemplo, só de marcar, e você não podia pesquisar de jeito nenhum, enquanto a segunda parte você podia pesquisar, entendeu? Então, às vezes eles davam certas regras se você podia levar apostila. Algumas dessas provas você tinha que levar simplesmente uma folha A4, então você já viu, né? Folha A4 sem nenhum espaço em branco, basicamente, com todas as informações possíveis que você vai poder usar na prova. E eu acredito que essa forma, por exemplo, de estar pesquisado, né? Fazer a prova pesquisado faz bastante sentido na vida real, né? Porque quando você vai resolver um problema, geralmente você não vai resolver o problema simplesmente na sua cabeça, né? Você, por exemplo, não vai escrever um artigo só com o que está na sua cabeça, você vai pesquisar, né? Mas a ideia é realmente que na vida real você vai resolver problemas pesquisando. Eu achei interessante nesse ponto, né? Porque antes acreditava que seria mais interessante, não, você tem que fazer tudo na sua cabeça, mas nem sempre assim, né? Outra informação em relação às provas, essa primeira parte também é que realmente valia menos, né? Então, por exemplo, valia de 0 a 8 essa primeira parte, enquanto a segunda parte valia de 0 a 12. Geralmente lá o que compõe a nota final é de 0 a 20, certo? Não é de 0 a 10 como aqui, é bem estranho. Mas esse de 0 a 20 não é necessariamente linear, né? Às vezes, por exemplo, de 12 para 13 é muito mais fácil do que você subir de 18 a 19, né? Porque tem que fazer muito mais coisa para ganhar uma nota muito melhor quando você já está com uma nota boa. Espero ter sido clara nessa parte aí. E a distância entre, por exemplo, 12 e 13 é muito maior que 18 e 19. Entendo. Só pontuando um pouco sobre esse estilo de prova, né, que pesquisado e tal, é algo que eu me questionava muito, me questiono ainda muito aqui, né, que as nossas provas são muito para decorar mesmo algumas coisas, né, fórmulas gigantes, e tipo, não tem necessidade nenhuma, porque quando a gente estiver realmente trabalhando com aquilo, quando a gente realmente está pesquisando aquilo, não tem por que a gente, eu vou saber decorado como, né, a integral decorada disso aqui. Pô, não importa, velho. Exatamente isso. Muitas das provas eram pra você, por exemplo, levar uma folha A4. Então você vai colocar todas aquelas formas pertinentes no curso, né? E eu acho que, inclusive, você julgar o que é pertinente, o que você vai escrever nessa A4, também é uma forma de você estudar muito bem, entendeu? Porque você vai saber aquilo que você tem que usar, entendeu?
já te transmite também um ensinamento só nessa etapa. Claro, né, as provas não eram, por exemplo, onde aí tira a pergunta tira a resposta do livro, né? E é pesquisado, é justamente questão de fórmula, essas coisas que você tem que buscar, por exemplo, no enunciado, entendeu? Ou então talvez alguma questão parecida que estava na apostila e você pode tentar se basear um pouco. Mas de forma alguma você, por exemplo, encontraria a resposta facilmente no livro, né? Essa ideia de usar é justamente você saber pesquisar e aprender a pesquisar. E também, se pá, você saber a apostila de frente para trás. Leva até a gente ter que saber mais do que está acontecendo do que decorar mesmo, né? Pronto, agora a minha pergunta vai para os dois, certo? A gente até já falou um pouquinho sobre mercado de trabalho, né? E eu queria saber um pouco da visão de vocês, né? Se vocês têm esse interesse, primeiro, tipo, o distanciamento que é, né? O mercado de trabalho no Brasil, o mercado de trabalho na Europa, né? No exterior, digamos assim. E se essa diferença para vocês é boa, se vocês têm interesse, né? Tipo, se vocês veem um nicho de trabalho melhor em qual lugar, né? E se essa diferença é interessante, se vocês têm o interesse de trabalhar mesmo no exterior, né? Se vocês querem trabalhar no exterior, e se sim, né? Como é que a família reage a isso daí? O que é que vocês acham como é que a família vê esse sonho, digamos? Mas a respeito, eu não vou dizer que eu tô 100% certo do que eu quero ainda, mas foi uma coisa que eu até destaquei quando eu fiz a inscrição pro duplo diploma, né? Minha carta de motivação e tudo mais, foi de que eu via trabalhar lá fora mais como uma forma de experiência que eu pudesse trazer aqui para o Brasil. Porque, como eu disse, lá eles estão mais engajados com a tecnologia e aqui no Brasil a gente ainda tem muito um potencial, né, a ser explorado. E eu acho que esse potencial é um negócio muito bacana da gente usar a nosso favor. E é por isso que eu tenho essa visão de usar essa experiência e aplicar ela aqui, quando eu retornar. Não é minha primeira opção, por exemplo, trabalhar lá no exterior. Mas eu não estou 100% certo disso ainda. Provavelmente, né, talvez eu mude. E quanto ao apoio que eu tenho na minha família, minha mãe, pelo menos, ela às vezes fala, tu vai ficar por lá e não vai querer voltar mais. Tem sempre essa, que eles me apoiam mesmo, realmente, mas tem sempre aquele suspiro, né, de despedida. E isso como eu disse, deixa a gente um pouco meio melancólico quando pensa a respeito, apesar de ficar feliz em ter essa oportunidade, de poder pensar a respeito. Eu vou querer trabalhar lá fora ou não vou querer trabalhar lá fora. Só em eu pensar nisso, né, só em ter essas opções, já, para mim, já é uma grande coisa, já é é, algo muito grande que eu já alcancei. E para você, Bresson, o que você acha? Então, até pegando o gancho aqui do que o Ricardo falou, lá na França existe uma conexão muito maior, existe um link muito maior entre a universidade, certo? A Universidade de Engenharia e as empresas. Inclusive, palestras com empresas são bastante comuns. Inclusive, é sempre uma oportunidade para essas palestras você ir realmente para tentar, pelo menos, ver os empregados da empresa têm alguma coisa a dizer, certo? Então, por exemplo, às vezes falam algum estudo de caso, ou eles falam mesmo da carreira deles, mas você ter contato com esse meio é importante, até para por dentro, por exemplo, da linguagem empresarial, né? Pelo menos no contexto da França. Então, isso de fato ajuda bastante, porque diferente daqui do Brasil, né? Aqui do Brasil a gente é muito ligado à parte acadêmica e quase não tem nenhum contato. Se tiver algum contato, né? É simplesmente o estágio, que é o contato com, de fato, o mercado, né? Mas para lá a engenharia é feita realmente para resolver problemas, né? Enquanto a engenharia aqui, pelo menos no contexto brasileiro, ela é mais academicista. Então, sobre o interesse em trabalhar no exterior, né? Antes a minha família ela ficava preocupada em relação a isso, mas agora que ela viu, né, que eu me dei bem no sentido de conseguir me desenrolar lá, inclusive gostei muito de morar sozinho lá na França. Então agora, por exemplo, minha mãe ela não vê muito problema. Meus pais, eles entendem, certo? Eles veem que eu tenho capacidade e se eu fosse para morar lá, né? Se eu fosse, por exemplo, para trabalhar por lá, com certeza eu imagino que seria numa condição de que a gente teria uma vida muito melhor do que aqui, né? No sentido
por exemplo, não iria para lá, por exemplo, para ter uma realidade pior, certo? Então, por exemplo, tem muito mais chance de você voltar para o Brasil para poder viajar, ou então ter a família de novo. Então, por exemplo, nesse sentido, eu tenho bastante interesse trabalhando no exterior e minha família realmente ela me apoia nesse ponto. Eu acho que é até interessante adicionar no que ele falou sobre essa integração do profissional com o acadêmico, né? Foi uma coisa que me surpreendeu bastante quando eu fui olhar a ementa dos cursos lá de Nantes. Tem algumas disciplinas que são de projetos, eu fiquei muito impressionado quando eu vi que eles tinham, por exemplo, incluído na ementa a ideia de que ia vir alguém de uma empresa para avaliar nossos projetos, entendeu? Alguém de uma empresa até bem grande. E isso acho que ressalta essa relação que existe lá entre o profissional e o acadêmico. E dependendo do clube de que você faz parte, por exemplo, se você faz parte de um clube, por exemplo, lá tinha um clube que era de estudar foguetes, basicamente, certo? E era basicamente uma galera que se reunia num lugar e vamos estudar aqui foguetes, vamos dar 10 euros cada um para a gente começar a montar o nosso protótipo, esse tipo de coisa, e eles vão para frente, entendeu? Os próprios alunos, eles às vezes se desenrolam, e eles às vezes têm um aval de um professor, certo? Às vezes ele pede um aval do professor, por exemplo, para contratar uma empresa, e às vezes eles conseguem desenvolver algum projeto e tem algum interesse no mercado, entendeu? Então, de fato, você vai ver também pessoas muito mais interessadas em fazer as coisas, em vez de simplesmente aparecer na aula e assistir, certo? Também você vai ver pessoas que não aparecem na aula, mas também são muito boas. São justamente as pessoas que não estudam mais em casa, né? Eu aprendi muito mais a estudar em casa e estudar por mim mesmo, por lá. Até pelo fato de também ter que lidar com professores que não falam aquele inglês, assim, chamam de franglês, né? Mas a gente observa muito mesmo, tipo, o quanto as instituições, né, estrangeiras têm mais contato com empresas, indústrias, o mercado em si, né? O que eu sinto que falta um pouquinho aqui, falando um pouco da UFC, né? Eu sinto que falta um pouco aqui, né? Esse contato mesmo empresarial, digamos, né? A gente não tem tantas experiências assim. O problema é mais uma questão burocrática no Brasil, né? Porque não falta porque não querem, falta porque é proibido, basicamente, né? Uma empresa não vai simplesmente, eu vou ali mandar uns palestrantes de boa e vou gastar meu dinheiro aqui do meu marketing para poder jogar. Tem, claro, né? Mas, por exemplo, você não vai ver tanto interesse das empresas em querer se ligar à universidade porque eles não vão ter nenhum retorno. Então, não adianta achar que eles vão ser simplesmente bonzinhos de querer fazer esse elo se eles não têm, por exemplo, nenhuma chance de poder fazer divulgações ali dentro e facilmente encontrar mais funcionários, por exemplo, entendeu? Então, existe esse empecilho que é essa série de burocracias em relação ao contato entre iniciativas privadas e a universidade. Dando só um pouquinho, né, do assunto, eu queria saber se vocês têm alguma previsão em relação ao intercâmbio com essa época complicada, né, que a gente está passando de Covid e tudo. Se vocês têm alguma previsão em relação a isso, ao intercâmbio. Sobre isso, na verdade, foi um baque bem grande, né? Essa relação aí com os prazos, principalmente, porque os consulados eles não estão funcionando, assim, de certa forma, só tem um funcionando. E essa questão de conseguir o visto é um negócio que é muito importante, porque vários outros documentos estão atrelados a ele, inclusive até a residência lá, né? De alguma forma, tem um documento que precisa do visto. Então, a gente não tem uma previsão muito boa, porque justamente a gente depende de uma burocracia daqui que é conseguir o visto. Isso deixa as coisas um pouco conturbadas, né? Eu, pelo menos, não gosto de fazer assim de cima da hora e me deixa bem preocupado. Pulando do visto, a questão das disciplinas, que agora que a gente está tendo mais eu posso dizer, uma luz, assim, né? De que a gente vai conseguir terminar elas por conta da intervenção de um professor, o coordenador do intercâmbio. Mas mesmo a gente terminando, vai ser realmente uma situação bem complicada, porque a gente vai ter que terminar em menos tempo que os outros alunos, pouco mais de um mês, né, por conta que a viagem seria em setembro. Então, em relação a prazo, a gente ainda está no escuro, mas começam a surgir, né, começam a principiar notícias boas em relação a esse período. Só para contextualizar para a galera, é o semestre do exterior, né, gente? É em meados de setembro, outubro, certo? Então,
Por isso que tipo, as pessoas que vão fazer o intercâmbio têm que estar em dias até esse intervalo aí, né? E como a gente está com Covid, né, atualmente, muitas cadeiras, muitas cadeiras de muitos alunos não continuaram, né? Os professores apenas sumiram, né? Tipo, realmente sumiram. E tá com essa inconsistência aí de carga, né? De carga horária. Isso. Aí vai ser realmente um regime especial, como o nome já está dizendo, né? A gente vai ter que concluir com um prazo bem menor. E eu acho que não vai ser, com certeza, né, não vai ser tão bem aproveitado como se fosse um período normal. E você, Bressan, eu sei que você tem interesse de voltar lá, né? Fazer, acho que alguma pós-graduação. Tenho interesse em Sim. voltar realmente para trabalhar, entrar no mercado e tal. Pois é, o que eu posso falar, não em relação ao intercâmbio, mas eu posso falar em relação à busca de emprego, né? E eu me formei durante essa paralisação, apresentei o TCC digitalmente, assinei os documentos digitalmente também. Por enquanto está difícil, né? Em relação, por exemplo, que as empresas de lá, se você quiser ter algum poder de barganha, né? Como é que você vai justificar que você vai poder estar lá exatamente naquele mês, né? Porque tem essa dificuldade. Por exemplo, como aeroportos estão parados, não tem como dar essa previsibilidade para a empresa. Então, é um pouco mais difícil. Eu ainda estou buscando por aqui, certo? E também estou buscando oportunidades, não necessariamente no Ceará, mas também, por exemplo, por São Paulo, onde o mercado de trabalho é mais desenvolvido, principalmente em relação à engenharia elétrica, né? E principalmente ao setor que eu estou buscando. Pois é, existe a dificuldade, previsão a gente realmente não tem, não adianta confiar que quando eles disserem, dia 8 vai estar tudo ok. Não, realmente não tenho boas previsões, né? Pelo menos até o fim desse ano. É bem complicado essa. O pior de tudo é a grande incerteza que tem de tudo, né? De datas, de situação. É realmente preocupante. Mas pra gente finalizar, né? Creio que foi bem proveitoso, pelo menos pra mim. Né? Creio que esteja sendo para vocês também, e para os ouvintes principalmente. Né? Pra gente finalizar, eu queria que vocês deixassem aí uma mensagenzinha, um bizu, né? Uma dica aí. O que é que vocês recomendariam pro Bressan de, sei lá, alguns anos atrás, ou para a pessoa que está aí, tipo, querendo, né, esse sonho também, como vocês tiveram, né? Qual a dica que vocês têm para eles não ficarem para trás, né, se destacarem? Pois é, em relação à contribuição, né, a dica que eu tenho, principalmente para quem está entrando no curso agora, é se engajar na universidade, né? Não deixar que a universidade seja só mais uma escola, certo? Só mais um ensino médio prolongado. Tem que aproveitar porque lá você vai ter muito mais oportunidades também de formar o seu perfil acadêmico, né? Você saber, quanto mais coisas você tem contato, mais você vai saber com o que você tem afinidade. Então, por exemplo, sabe, tem ideia com o que você quer trabalhar, então trabalha com um pouco de cada coisa, né? Por exemplo, vai fazer parte de algum laboratório que você tem curiosidade, ou arruma alguma bolsa de iniciação científica, justamente para conhecer, para ter acesso àqueles assuntos. Às vezes você não precisa percorrer todas as áreas para você saber uma com que você tem afinidade, né? Então, busque, como diria o ET Bilu, busque o conhecimento. Ah, sim, sobre. Na verdade, a minha recomendação é bem parecida com a dele. Porque geralmente quando a pessoa tenta esse tipo de programa, né, ela foca muito no desempenho acadêmico, pelo menos eu, no começo, e acaba se esquecendo das oportunidades extras que tem na universidade, né? E eu acredito que as oportunidades extras são aquilo que vai deixar impresso em você durante o resto da sua vida. O desempenho acadêmico provavelmente não vai ser algo que você vai levar, por exemplo, para o mercado de trabalho, as suas notas. Mas as oportunidades extras que você aproveitou, as experiências que você teve, elas acabam ficando e elas ajudam você, inclusive, a decidir o que é que você quer para o seu futuro e até fortalecer a certeza que você tem dos seus objetivos, né? Aconteceu comigo, por exemplo, na hora da seleção, as entrevistas, os entrevistadores eles perguntam sobre as atividades que eu tive engajado, né? E foi legal discutir com eles esse tipo de coisa, porque deu para eles verem que o que eu gostava e acredito que tenha sido importante. A segunda dica que eu dou é o idioma, né? Porque para mim, quando eu entrei na universidade, meu inglês não era bom, então eu resolvi partir logo para o francês. E começar a estudar o francês mais cedo foi muito importante para mim, porque me ajudou na hora da seleção a estar mais calmo, a não me enrolar, entendeu? A conseguir passar o que eu queria passar para os entrevistadores.
E é um negócio que, pelo menos pelo que eu notei, eles dão atenção em essa forma, como você desenvolve o que você quer para o futuro. E é importante que para isso você tenha um idioma num nível bacana, né? Não vou dizer perfeito, mas um nível bacana para isso. Então, a minha dica aproveite as oportunidades, como o Bressan falou, e fiquem atentos com o idioma, que é importante também. Pois só complementando, inclusive pegando o gancho aí de Ricardo, diferenciem, certo? Não fiquem no ordinário, no que todo mundo faz. Eu não diria nem em relação à nota, certo? Claro, faça o melhor que você puder fazer dentro do curso, mas procurem não tentar fazer o que todo mundo está fazendo, certo? Busquem, de fato, fazer com que uma pessoa veja, aquela pessoa ali tem um diferencial, ela tem, por exemplo, mais skills técnicos, ou mesmo você pode desenvolver algum skill social, certo? Por exemplo, negociação, esse tipo de coisa. Então, não vá para a universidade com aquele pensamento de ensino médio, né? Vou lá, vou passar no Enem e simplesmente vou embora. E outro gancho aí do Ricardo, bem importante, que fica como dica também. Sempre tem qualquer coisa de motivação que você for para fazer, tanto para o mercado de trabalho, no Brasil mesmo, quanto para a França, esses programas de graduação, eles vão ter que desenvolver, por exemplo, um projeto profissional, certo? O que seria projeto profissional? É você dizer por que você está querendo fazer aquilo. Por exemplo, quando você vai entrar numa empresa, você não entra para uma empresa só dizendo que, não, eu estou entrando nessa empresa porque eu quero ganhar dinheiro. Não vai falar isso. Você vai dizer assim, não, essa empresa, eu estou entrando nessa empresa porque ela vai servir como pontapé inicial para eu buscar sobre esse assunto. Então, o esquema é justamente você deixar claramente, tanto nas suas cartas de motivação, na descrição do seu projeto profissional, aquilo ela vai servir como uma composição essencial dentro do seu portfólio, tanto acadêmico quanto profissional, na área que você quer, certo? Se você não tem ideia da área, você pode primeiro eliminar que você não quer e tentar focar naquilo que você sabe fazer até então, certo? Eu imagino que quem está desenvolvendo, pelo menos o Ricardo deve ter passado por isso agora, está desenvolvendo agora, por exemplo, todas as cartas que você tem que enviar para lá, se inscrever no programa de graduação, né? Graduação, você tem que já ter ideia basicamente do que você quer fazer, né? Mas não necessariamente isso, você não tem que dizer que eu estou fazendo isso, estou, por exemplo, me inscrevendo nesse diploma, eu estou candidatando a esse emprego porque isso vai servir para que eu 3 pontos, certo? Então, cabe a você refletir a respeito do que você quer para si. Se você não souber o que você quer, pelo menos demonstre que você pareça saber e diferencie-se. E até uma questão, né? Quando a gente escreve essas cartas, elas funcionam quase que como um filtro, né? Para eles verem nosso direcionamento. Aí eu fui pesquisar a respeito, porque no Brasil eu não acho que seja tão normal assim a gente escrever uma carta de motivação, uma carta de apresentação. Eu fui pesquisar a respeito, parece que é realmente um negócio comum lá fora, das empresas mesmo, que não receberem apenas o currículo, elas receberem esse tipo de carta de interesse, de motivação, que é para fazer esse filtro, quem está mais direcionado, quem está mais alinhado com o que a empresa quer. Então, Exatamente. Porque a empresa sabe que você está indo para lá, você tem algum interesse, certo? Além de só ganhar dinheiro, né? Você tem algum sonho, talvez, um objetivo maior. E a empresa também tem certos interesses em contratar você. Então, é essa carta de motivação que vai mostrar qual é o seu alinhamento e para que eles saibam se esse alinhamento está, por exemplo, com o alinhamento da empresa. Dicas maravilhosas aí que a gente ouviu, né? Eu acho que só para falar um pouquinho também, tipo, a questão do muito que o Bressan falou, e o Ricardo também, né? Tipo, você se conhecer, né? Assim que você entra na universidade, tipo, quanto mais você se conhecer aqui dentro, né? Na UFC, ou seja, a universidade que você está fazendo, é muito bom, porque é muito mais fácil você fazer um projeto comercial daí, um projeto profissional daí. É muito mais fácil você tipo, saber seus objetivos mesmo, né? Para poder fazer uma carta de motivação. Tipo, o autoconhecimento assim, que a gente adquire na universidade, dos nossos gostos, dos nossos interesses, né? Do nosso futuro, digamos assim, é muito importante, é muito bom mesmo. E mesmo que você não saiba o que você quer, pelo menos você já pode entrar pela via negativa e saber o que você não quer, certo? Então,
já é um grande começo, né? Você saber o que você não quer, elimina bastante os caminhos que vão contra o que você vai fazer no futuro. Bom, pessoal, nosso podcast agora chegou ao fim, certo? Eu queria agradecer demais os nossos convidados, o Ricardo e o Bressan. Realmente foi muito proveitosa a nossa conversa, principalmente para mim, que sou do primeiro semestre, várias dúvidas aí foram sanadas, muito bom mesmo. Eu vou fazer umas considerações aqui. Obrigado pelo convite. Sempre tem bastante convite em relação a falar sobre o intercâmbio, mas parabéns aí pelo projeto Fazer Podcast, né? Eu acho que é uma solução bem moderna atualmente, certo? Até porque nem todo mundo tem tempo para assistir vídeo, mas, por exemplo, se você vai para academia, às vezes você está escutando ali um podcast, né? Então já é uma forma de você aproveitar melhor o seu tempo. E parabéns aí, continue, boa continuação. Eu queria parabenizar, mas eu queria também agradecer, porque eu, por exemplo, me beneficiei desse tipo de programa, assim, dos grupos PET, né? Inclusive do canal de vocês. Antes de eu decidir vir para a UFC, eu assisti o vídeo do canal de vocês apresentando a universidade. Então, para mim, esse tipo de conteúdo foi muito importante. E por isso que eu parabenizo vocês por ter tido essa ação, né, de estar ajudando os outros com esse É podcast. um prazer, né, pra gente ter ouvido isso, certo? E a gente fica muito feliz, né, agradece bastante a presença de vocês, foi um debate incrivelmente engrandecedor, né, ao meu ponto de vista. E a gente queria agradecer também a atenção de vocês aí que estão nos ouvindo, certo? Então sigam a gente nas nossas redes sociais, nas nossas mídias sociais, sigam aí o PetEtube, ok? A gente vai provavelmente em breve tá também na plataforma do Spotify, certo? Para trazer esses conteúdos de podcast para vocês com mais frequência, certo? A gente vai estar sempre se atualizando, né? Atualizando vocês no Instagram também, que é Pet Elétrico UFC. Então sempre fiquem atentos nas nossas redes sociais, que sempre vai estar saindo conteúdo novo para vocês, seja sobre a universidade, seja sobre o curso, né? Seja sobre várias coisas, né? E se você tem alguma recomendação, alguma coisa que você quer ver sendo falado aqui, né, pode mandar para a gente que a gente vai ouvir a opinião de vocês e vai ser incrível, certo? Muito obrigado pela atenção de todos e pela participação de todos os nossos convidados, né? E até um próximo podcast aí. E tamo junto, pessoal. Não se esqueçam de dar like e compartilhar com quem que vocês acham que tem interesse por esse conteúdo, certo? Valeu, pessoal. Até a próxima.